Hoje vamos falar sobre uma ação small cap que cai mais de 50% em 2023. Está muito barata e tem um forte potencial de crescimento, além de pagar bons dividendos. Se você quer saber qual é essa ação, confira esse vídeo porque é sobre isso que eu vou falar. Olá, pessoal, tudo bem? Thiago da Capitalismo falando. Hoje, mais uma vez aqui, vamos falar sobre as barganhas da Bolsa, onde nós tentamos aqui garimpar aqueles ativos mais baratos, seja da Bolsa brasileira, seja da Bolsa americana. Enfim, deixo claro o convite aí para quem não é inscrito se inscrever no canal e para quem gostar do vídeo dar um like e compartilhar. Hoje nós vamos fazer aqueles vídeos de revisão, né? Eu gosto muito de pegar os casos que a gente comentou há alguns meses, né, e ver o que aconteceu, como é que foram os resultados, se a ação subiu, se a ação não subiu. Acho que é importante sempre fazer isso, né? Tanto com uma visão mais de longo prazo, fundamentalista, quanto uma visão mais curto-prazista, né? Especialmente aí pela análise técnica, pelo gráfico, tá? E hoje vamos revisitar o caso aqui da CBA, né? Eu acho que faz uns 5 meses ou 6 meses eu fiz um vídeo falando de CBA e Sanepar, que as duas estavam muito baratas, e que as duas são boas pagadoras de dividendos, mesmo que no momento a CBA não seja uma boa pagadora ou não, né? Ela tem um histórico de bons pagamentos de dividendos. Eu vou mostrar para vocês o potencial que ela tem, não só de valorização, mas como de pagar proventos também. Eu acho que é importante sempre contextualizar, né, pessoal, para a gente conhecer um pouco da empresa. A CBA é uma companhia gigantesca, é uma das maiores empresas de alumínio do Brasil e da América Latina, tem muito histórico, foi fundada lá nos anos 50. Ela produz alumínio aqui de alta qualidade e ela produz ele de forma integrada. Então a empresa é autossuficiente em relação à questão de energia elétrica, já que ela tem as hidrelétricas próprias, né? Hoje são 23 usinas hidrelétricas. Produzir alumínio gasta muita energia, e a CBA, né, ela minera bauxita, transforma em alumínio primário e transforma depois nos produtos já transformados, acabados, né? E o alumínio ele vai para embalagem, vai para o setor automotivo, para o setor de transportes, construção civil, bens de consumo e assim por diante. Ou seja, é uma empresa que tem uma receita bastante diversificada, né? Apesar de que quem nos acompanha sabe, né, que o alumínio não é a nossa preferência. A gente gosta mais de cobre, de níquel, de minério, principalmente do ferro-cromo, que é usado para fazer aço inoxidável. Mas aconteceram algumas questões aí que são importantes a gente comentar e que nos abriram, né, os olhos aqui. Acabou nos chamando bastante atenção na CBA, principalmente, claro, pela queda das ações aí, né? Como eu falei, só esse ano caindo mais de 50%. E lembrando que aqui eu não estou falando de recomendação, né, pessoal? O intuito aqui é a gente conversar sobre as empresas. E apesar do alumínio não ser a nossa preferência, obviamente ele tem um mercado, né, que é um mercado maduro, um mercado consolidado, e a CBA também tem suas vias de crescimento. Ela tem potencial, né? Ela pode consolidar os mercados ainda no Brasil, comprando outras empresas, principalmente no segmento de reciclagem, que ela vem investindo e vem crescendo bem aí nos últimos anos. Nós temos o projeto Rondon, né, com produção de bauxita no Pará, com foco na exportação, o que é interessante, né? Essa região é uma das maiores, é a segunda ou a terceira maior hoje região de bauxita do mundo, né? Então pode crescer aqui nesse segmento. E ela é uma empresa boa, né? Ela tem esse histórico, é uma boa pagadora de dividendos para o grupo Votorantim, né? Que é um grupo aí que dispensa maiores apresentações. Mas nos últimos anos, basicamente nos últimos 2 anos, aconteceram algumas coisas em sequência, que é o que a gente chama de tempestade perfeita, tá? A primeira questão, né, pessoal, que claro pode ajudar, e depois a gente vai ver o gráfico ali da CBA, é uma empresa nova na bolsa, né? Então ela fez a IPO em julho de 2021, e nós sabemos, né, que muitas vezes em mercados mais turbulentos, que era o que a gente está vivendo até pouco tempo, as empresas mais novas costumam sofrer mais. A gente não pode esquecer também que é um segmento que é uma commodity, né? Ou seja, a volatilidade é grande, existe ciclicidade. E o preço do alumínio, na nossa avaliação, ele fez um movimento aqui exagerado de alta
de 2019 até 2021. E por quê? Nós tivemos questões específicas que, obviamente, em algum momento iriam ser resolvidas, mas que puxaram demais o preço do alumínio para cima. Né? O alumínio tinha atingido ali a maior valorização desde lá de meados de 2007, né, em 2021. Nós tivemos uma tentativa de golpe na Guiné, que é o maior produtor de bauxita do mundo. Eles têm 25% do mercado de bauxita no mundo. A China fechou algumas cidades aí que produziam alumínio, né? Ou seja, restringiu mais ainda, o preço acabou subindo mais. E quando aparentemente não tinha mais como o alumínio subir, estourou a guerra lá, Rússia e Ucrânia, sendo que a Rússia era responsável por quase 10% da oferta global de alumínio. E por isso que a gente diz, né, o preço acabou puxando mais do que ele deveria, e obviamente, à medida que, todas essas questões aqui elas foram se resolvendo, né, e nós tivemos uma queda no preço das commodities, ou algumas commodities caíram, né, porque a gente bateu no ápice da inflação, e é normal depois ter um período de desinflação, que é o que está ocorrendo aí praticamente no mundo todo, com os preços se acomodando, o preço do alumínio despencou, né? E com isso, claro, existe essa correlação do preço da ação com o preço do alumínio, a ação acabou vindo para baixo também. E quando a gente olha em termos de resultado, obviamente, se a empresa vende uma commodity que é, né, regulada pelo mercado, vamos dizer assim, precificada pelo mercado, a empresa, apesar de ter conseguido aumentar o volume de vendas, ela não conseguiu aumentar a receita em função da queda do preço, né? Como a gente viu aqui, a queda foi grande, né? Da mesma forma que foi forte aqui a alta, também foi forte aqui a queda nesses últimos trimestres. Além disso, antes desse movimento de desinflação, nós tivemos o contrário, a inflação subindo, a gente viu na Europa, situação calamitosa de energia, Estados Unidos, aqui no Brasil mesmo, os custos subiram, todos eles, né? Então, mesmo com a receita líquida, a gente percebe aqui que a receita líquida caiu, mas os custos não. Então, se a gente tem receita caindo e custo subindo, quanto mais a empresa vende, acaba sendo pior, né? E com isso, o resultado da companhia despencou. Tá? Já tinha dado prejuízo em 2020, óbvio, em função da questão da pandemia, e depois, né, do quarto TRI de 2022 até o terceiro TRI de 2023, no prejuízo. Inclusive, no último trimestre, a empresa deu prejuízo também. E claro, né, todo esse movimento aqui terrível na última linha lá com o lucro líquido virando prejuízo. Aí o que, que a gente tem, né, pessoal? Movimento de mercado, é venda, né? Obviamente a gente não vai aqui discutir por que, que o Itaú recomenda uma coisa, por que, que o Bradesco recomenda outra, mas a gente sabe que isso impacta muito no curto prazo, né? E aí vem todo esse movimento, todo mundo recomendando venda, e é aquela questão que a gente comenta, né? Muitas vezes a gente está lendo um relatório ou mesmo vê um investidor falando sobre a empresa e no nosso entendimento ali veio um pânico injustificável, né? Como se a gestão da empresa tivesse começado ontem, como se a empresa nunca tivesse passado por uma crise, como se a empresa nunca tivesse conseguido resolver problemas durante crises. E, na verdade, são esses momentos as pessoas, né, os investidores, sejam eles profissionais ou não, eles estão muito mais guiados pela emoção, né? O pessoal está muito mais focado na cotação da ação do que o que está acontecendo lá na empresa, né? E até por isso, né, a ação acaba caindo bastante. Nesses momentos se abrem, claro, oportunidades fantásticas, né, para aquele investidor que tem estratégia, que sabe o que está fazendo e que atua no mercado aí de forma profissional e racional, né, que não está com, né, com o coração, que está operando, que está investindo aí com a cabeça. E é óbvio, né, pessoal, que a empresa iria fazer ajustes, né? Eu comentei do caso da Marco Polo já várias vezes aqui, que é muito parecido com esse da CBA, né? Que uma empresa que foi fundada na década de 50 no Brasil, já passou por quantas crises, né? Obviamente eles sabiam o que fazer, ou sabem o que fazer, até porque a empresa não se recuperou totalmente ainda. Fizeram um aumento de capital, né? Preservaram a estrutura financeira, foram conservadores, postergou investimentos, né? No momento que a situação não está tão boa assim,
tem investimentos ali que foram postergados em pelo menos 4 anos, os custos em queda, né? Lembrando que hoje a CBA ela tem o custo da CBA, né, 30% abaixo da média mundial, né? Nós temos já um movimento aí nos últimos meses de desestocagem em várias empresas de alumínio aí pelo mundo, ou seja, o preço começa a se recuperar agora e tende a se recuperar durante o ano de 2024. Além disso, os últimos números que nós vimos aqui da Associação Brasileira de Alumínio em alguns segmentos já são mais positivos, né? Se a gente pegar aí no primeiro semestre, tivemos um crescimento no consumo de alumínio ligado ao setor de energia elétrica de quase 12%, construção 7%, e a CBA, mesmo nesse último resultado que não foi bom, ela já conseguiu aumentar o volume de vendas, né? Então, o que nós temos aqui, pessoal? Essas oportunidades que são interessantes, porque a gente tem uma empresa consolidada, uma empresa que sabe lidar com os problemas da mesma forma que a gente comentou da Marco Polo. E aqui, pessoal, como a empresa ela vai investir menos e ela tem uma boa capacidade de produção, ela não precisa nem aumentar as vendas em relação ao que estava antes. Se simplesmente ela conseguir recuperar os resultados que a gente chamaria de normalizados aqui e recuperar as margens, a ação já teria potencial aí para subir 100, 200, 300% ou até mais, traçando novamente o paralelo aqui que a gente fez com a Marco Polo. Muito parecido, né? A CBA hoje opera abaixo do valor patrimonial e fazendo alguns cálculos aqui que o pessoal me passou, cálculos de padeiro mesmo, né? Se a gente pegar, aqui está a receita da empresa, próxima a 8 bi, tá? Se simplesmente eles fizerem uma receita de 8 bi, né, que é abaixo de 2022, que foi de 8,8, e abaixo de 2021, que foi 8,4, né, com uma margem de 10%, a gente está falando de um lucro líquido de 400 milhões, tá? Sendo que, né, pessoal, o lucro líquido aqui de 2022 foi de 900 milhões, e o lucro líquido de 2021 foi perto de 900 milhões, ou seja, a gente está projetando uma forma bem conservadora, seria uma receita de 800 milhões, um lucro líquido da metade desse, da metade desse valor, né? Com lucro líquido, desculpa, seria um lucro líquido de uma receita de 8 bi, né? Com uma margem de 10%, seria um lucro líquido de 800 bilhões. Então, abaixo do ano ali de 2022 e próximo ao ano de 2021, porque é o que a gente vai ver agora, os custos assentando, né, e o preço do alumínio também, é normal a empresa começar a melhorar os resultados. Ou seja, se eu tenho um lucro de 800 milhões e dividir pelo número de ações, são quase 600 milhões de ações que tem aqui a CBA, daria em torno aí de R$ 1,40 o lucro por ação. Hoje a ação está cotada em torno de R$ 5,00, eu estou falando de um PL de 13,5, 3,5, isso é um PL muito baixo. Ou seja, em termos de múltiplo, uma ação que opera abaixo do valor patrimonial, um PL projetado de 13,5, simplesmente recuperando os resultados, né? E eu falei que no caso da Marco Polo a gente errou, porque a nossa projeção era só de recuperar os resultados. A Marco Polo foi acima disso, né? Ela já é uma empresa barata, tá? E nesse cenário, pessoal, de baixos investimentos, não tem por que o payout dela não ser alto. Ela pode operar tranquilamente com payout de 40% a 50%, ou seja, distribuir 40% a 50% do lucro. Se ela tiver 800 milhões de lucro, que seria essa margem de 10%, que é o histórico dela, é bem normal aí dela pegar 10% de margem, a gente está falando de metade desse valor, 400 milhões de reais, que daria em torno de 70 centavos por ação. A ação custando em torno aí de R$ 5,00, seria um yield em torno de 14%. E por isso que a gente fala que ela é uma boa pagadora de dividendos. Hoje ela não está no momento bom de pagamento de dividendos, mas simplesmente normalizando os resultados com essa situação de menos investimentos, como foi o que a gente falou da Marco Polo, ela teria um yield aí na casa de 14%. Vamos colocar um yield de 10 a 14, seria, vamos ser mais conservador ainda, de 10 a 14 considerando o preço atual. Poxa, 10% aqui já seria um yield bastante considerável, simplesmente com a empresa recuperando seus resultados. Aí é claro que a ação daria uma pipocada gigantesca, né? Óbvio que
não tem nem como a gente saber, né, o quanto poderia bater as ações aqui, mas com certeza poderia ser um valor bem considerável. Por isso que eu falei ali, pode subir 100, 200, 300% o preço aqui das ações, tá? Então é bem interessante sim, olhar com carinho aqui, pelo menos a gente acompanhar. Podem acompanhar na prática aí, porque possivelmente isso que eu falei aqui deve ser o cenário a se desenhar aí, o cenário que a empresa vai acabar entregando aí nos próximos trimestres, até porque, como eu falei, como vocês viram, é uma forma bem conservadora aqui que a gente tem de fazer essas projeções, tá? Lembrando, né, pessoal, que eu quero deixar aqui para vocês o nosso cupom de boas festas, para quem quiser aproveitar aqui a promoção de final de ano da Capitalizo, para assinar com até 40% de desconto o nosso produto completo, que tem todas as recomendações da Capitalizo. E, claro, aproveitem aqui também para baixar o nosso guia dos dividendos. Tem recomendações de empresas ali, boas pagadoras de dividendo, mostra como montar uma carteira, mostra quanto tá para ganhar de dividendos aí todos os meses, tá? E vamos dar uma olhadinha aqui no gráfico, uma visão mais de médio prazo, né? Lembrando que a gente tinha uma operação de curto prazo de swing trade em CBA, que o pessoal encerrou, né? Aqui não, a gente não está falando de análise fundamentalista, está falando mais de especulação. E quando a gente olha de médio prazo aqui, né, pessoal, ela fez um fundo bom na casa dos 13,70 e nem rompeu ainda a tendência de baixa de médio prazo. Né? Claro, a gente fez uma operação de curto prazo, mas para o médio prazo ela tem um caminhão ainda que ela pode subir aqui nos próximos trimestres, mantendo-se, claro, toda essa tendência positiva que nós temos hoje no mercado. Tá? A gente aguardaria um pouco mais ali para ter o rompimento para comprar no médio prazo, né? Mas, por exemplo, para quem pegou ali naquele fundo 13,70, 13,80, pode manter aqui, porque ela pode tranquilamente voltar lá para o patamar de 14, 15 reais, né? Até porque se a gente olhar no gráfico aqui, né, talvez esse patamar dos 13 reais aqui nessa região seja uma região um pouco mais forte ali em níveis de preço, porque depois é só na máxima histórica lá próximo aos 23 reais, tá certo? Lembrando que eu vou deixar o nosso site, né, pessoal, tem as assinaturas aqui, incluindo o Capitalismo Completo, que vocês têm direito a desconto, né, tem os resultados aqui da Capitalizo, né, pessoal, eu quero ver lá como funciona a estratégia de small caps da Capitalizo, é só clicar lá, tanto as estratégias de longo prazo, como as de médio e curto prazo, né, vocês têm vídeo, tem os resultados, hoje os nossos resultados são os melhores do mercado, vocês podem comparar, tudo feito de maneira transparente, independente e com o melhor atendimento do mercado, tá? Qualquer dúvida, mandem um e-mail para a gente ou nos chamem no WhatsApp. O link vai estar aqui na descrição. Lembrando que nós mudamos, né, o nosso número de atendimento, então vocês já podem, aqui na descrição e nos comentários, pegar o nosso número novo e nos contatar. Um grande abraço e ótimos investimentos. Até mais.